Cumprimento os amados irmãos, com a saudosa paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Estou aqui, meus irmãos, mais um dia na presença do Senhor. Confesso que estive sumida aqui do meu canal, né, meus irmãos? Né, a correria, né? Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, né, a gente acaba não tendo tempo, né, para estar postando aqui, né? Peço perdão aos irmãos, né? Tenho que me organizar meus horários para que eu venha estar postando mais aqui, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Estou aqui, meus irmãos, aleluia, com minha Bíblia aberta, de joelhos, com a cara no pó, pronta para buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como os irmãos estão? Espero que os irmãos estejam bem, mas pode ter certeza, meus irmãos, que eu estava orando, intercedendo pela vida dos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que eu estou feliz, estou alegre na presença do Senhor, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus maravilhoso, né, meus irmãos? Esse Deus que cuida de nós, né? Que tem cuidado da nossa família, né? Aleluia, glória a Deus. Esse Deus, ele não nos deixa confundido, né, meus irmãos? Aleluia. Ele contempla, né? Ele contempla a nossa peleja aqui nessa terra, né? E é Ele que nos renova a cada amanhecer, né? A cada anoitecer. Pode ter certeza, meus irmãos, que o Senhor está sempre cuidando de nós, né? O Senhor está sempre cuidando de nós, o Senhor está sempre cuidando da nossa família, né? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos orar, né, meus irmãos? Vamos pedir ao Senhor que venha abençoar, né, nosso final de semana, né? Vamos pedir o livramento das mãos do Senhor, porque, meus irmãos, Satanás, ele está sempre tramando contra nós. Satanás, meus irmãos, ele não desiste. Amém, meus irmãos? Ele não desiste, né? Aleluia. Ele é paciente, meus irmãos. Ele está sempre ali, né? Mexendo com os pauzinhos dele, sempre tramando algo contra nós. Mas dentro da palavra, o Senhor nos confirma, né? Que toda ferramenta preparada contra nós não prevalecerá, né? E também o Senhor diz para nós na palavra, né? Que eles tentarão contra nós, né? Se levantarão contra nós, mas o Senhor é conosco, né? Não vamos temer a Satanás, meus irmãos. Não vamos temer o que Satanás tem feito. Não vamos temer a ele, nem toda a legião que anda com ele, né? Vamos temer somente o Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. Estou aqui com minha Bíblia aberta, aqui em Jeremias 1, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vou estar deixando aqui um capítulo da palavra para que os irmãos venham estar meditando na palavra, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que estou feliz, né, meus irmãos, na presença do Senhor. Aleluia. Você, minha irmã, que tem colocado algo nas mãos do Senhor, espera no Senhor, minha irmã. Não desiste, não, amém? Espera no Senhor, que Ele vai te entregar esse algo que você tem pedido nas mãos do Senhor, porque esse Deus, Ele é fiel. Ele é fiel, meus irmãos. Tudo que nós colocamos nas mãos dele, nós obtemos resposta. Ele responde para nós, né? Ele cuida para nós, né? Se nós pedimos ao Senhor algo, ele nos dá, né? Aleluia, glória a Deus. Esse Deus, ele é fiel, meus irmãos. Ele cumpre tudo no tempo dele. Ele cumpre. Amém, meus irmãos? E aqui na palavra, meus irmãos, Jeremias, né? Aleluia, glória a Deus, que fala sobre o chamado de Jeremias, né? Que fala assim, vou ler para os irmãos. Fala assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse meus irmãos, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre,
te santifiquei. As nações te dei por profeta. Tá vendo, meus irmãos? O Senhor está falando para nós aqui, né, nesta manhã, né, de sexta-feira. Aleluia, glória a Deus. Ele está falando para nós aqui que antes que nós formássemos no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já tinha um plano, já tinha um caminho para nós, né? O caminho da justiça, o caminho da salvação. Antes que nós saísse da madre, né? Antes que nós nascesse, o Senhor já nos santificou, né? O Senhor já confiou em nós uma missão aqui nessa terra. O Senhor já tinha um chamado, né? Aleluia, glória a Deus. Na Bíblia fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Aleluia, glória a Deus. Porque muitos são chamados, meus irmãos, porque o Senhor chama todos, todos para fazer a obra dele, né? O Senhor diz na Bíblia que há lugar para todos no céu, que ele ia preparar lugar, né? Mas que tinha lugar para todos. Então, por isso que muitos são chamados, né? Mas muitos não querem, né, viver o chamado, né? Muitos fogem desse chamado, né? Glória a Deus, aleluia. E aqui fala assim, meus irmãos, que o Senhor, antes de nós nascer, ele já tinha nos santificado, né? Ele já tinha confiado em nós, né? Creio eu que ele pensava assim, esse aí vai pregar a minha palavra. Essa minha serva vai pregar a minha palavra. Esse meu servo vai levar o meu evangelho, vai anunciar o meu evangelho na terra, né? Esse aí é meu servo, essa aí é minha serva, né, meus irmãos? Creio eu que o Senhor, né, antes mesmo de nós formar no ventre da nossa mãe, ele já olhava para nós e falava, né, essa aí vai ser minha serva lá na terra, essa aí vai fazer a minha obra, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Por mais que muitas das vezes, né, meus irmãos, nós nascemos, procuramos por outros caminhos, né, que não agrada o Senhor, mas o Senhor sempre está ali, né, meus irmãos? Falando para nós, né, que não é esse caminho, né, minha filha, esse não é o caminho que você tem que passar, não é por aí que você tem que ir, né, meus irmãos? O Senhor, ele não é ruim, ele não é covarde ao ponto de ver que nós estamos indo para um caminho que ele não está e nos deixar aí, meus irmãos. Não, ele nos avisa, né? Ele nos avisa, ele usa de alguém para nos falar, usa de algum irmão, de alguma irmã para nos falar, né? Para nós consertar nossa vida, né, meus irmãos? Porque ele, se Deus, ele cuida de nós antes mesmo de nós nascer. O Senhor está falando para nós aqui em Jeremias que ele já cuida da gente, né, meus irmãos? Então, ele está falando aqui, ó, santifiquei as nações te dei por profeta, tá vendo? Antes de nós nascer, antes de nós formar no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um plano para nós, o Senhor já tinha um caminho para nós, né? Para nós viéssemos fazer a obra dele nessa terra. Nós, meus irmãos, nós não temos escolha, nós não temos outro caminho. Amém, meus irmãos? Nós não temos um outro caminho, não. Nosso caminho é esse. Aonde nós vai, Jesus está ali, né, confiando em nós. Jesus está ali nos guardando, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Nós, cristãos, nós não temos um outro caminho. Não existe caminho mais fácil. Não existe um caminho mais perto. Não existe outra saída, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, porque Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então ele nos levantou para pregar a palavra dele. Ele nos levantou para levar o evangelho dele para as criaturas, né? Ele diz na palavra: "Ide, pregai o evangelho para toda criatura", é para todos, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas pessoas, meus irmãos, têm se calado. Muitas pessoas não têm feito a obra do Senhor. Meus irmãos, quantas pessoas já não faz mais a obra do Senhor? Quantas pessoas se encontram de braços cruzados? Quantas pessoas o Senhor está falando e a pessoa se encontra calada? Quantas pessoas, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, têm enterrado seus dons, né, meus irmãos? Quantas pessoas o Senhor pede para falar e a pessoa se cala. Meus irmãos, eu quero falar nesta manhã, né? Aleluia, glória a Deus, nesse início de tarde. Quero falar para os irmãos que não vamos, meus irmãos, ignorar a voz do Espírito Santo. Não vamos ignorar a voz do Senhor. Se o Senhor pediu para você falar, minha irmã, fale. Amém, minha irmã? Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor se entristece. Nós aborrecemos o Senhor, porque nós meus irmãos, nós vemos nessa terra para um caminho só,
Nós só temos um destino só, que é o céu. Nós vemos nessa terra aqui, meus irmãos, para fazer a obra do Senhor, né? Mas Satanás, ele distrai as pessoas, ele faz a pessoa ir para outros caminhos que o Senhor não está, né? Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, o Senhor nós estamos aqui nessa terra, o Senhor nos permitiu, né, vir aqui nessa terra, não é em vão, minha irmã. Se você nasceu, você está com vida e saúde aí, é porque o Senhor, aleluia, te guardou esse tempo todo. Não existe outro Deus, não foi outro Deus que te guardou, foi o Senhor. Foi o Senhor que te guardou, minha irmã. Foi o Senhor que te guardou, meu irmão. Creio eu que quantas coisas nós já passamos nessa vida, né? Quantas lutas, né? Nós passamos, nós enfrentamos, e o Senhor está ali conosco o tempo todo, nos guardando, né? Aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor trouxe nós nessa terra para nós levar a palavra dele, é para nós anunciar o evangelho dele, é para nós anunciar o evangelho para aquelas pessoas que se encontram lá no mundo, né, nos vícios, né, aleluia. Quantas pessoas têm vontade, têm sede de mudança, mas não têm tido força. Então, o Senhor, meus irmãos, nos levantou para ir atrás dessas pessoas e ajudar elas, aleluia, glória a Deus, porque nós todos somos irmãos em Cristo. Nós todos somos filhos de um mesmo Pai. Amém, meus irmãos? Nós todos somos criados pelo mesmo Deus, então nós somos irmãos, né? E o Senhor diz sempre na palavra, toda vez que você abre a Bíblia, o Senhor está dizendo ali, né? Que nós temos que amar o nosso próximo, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Então, o Senhor confiou em nós, né, para que nós pudéssemos vir, né, para essa terra, fazer a obra dele, né, ajudar as pessoas que estão precisando, né? É assim que nós agradamos o Senhor. Não é ir para outro caminho, não é ir fazer as nossas próprias vontades, a vontade da nossa carne, porque a nossa carne, meus irmãos, ela é a nossa maior inimiga. A nossa carne, meus irmãos, não gosta de nós. Ela quer nos arrastar para o pecado, para o inferno, né? Mas o nosso Espírito, né, o Espírito Santo que o Senhor coloca sobre nós, quando nós aceitamos o Senhor, quando nós confessamos que somos pecadores e precisamos, né, desse Deus na nossa vida, ele nos dá o Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, né? E o Espírito Santo de Deus, ele não agrada, né, que nós vemos fazer as coisas que ele não está, né? Que ele não está, que ele não gosta, né? As coisas do mundo, né, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus não agrada quando nós estamos indo para outros caminhos, né? Quando nós se encontra distraídos na presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus não agrada disso, né? Aleluia, glória a Deus. E ele diz aqui, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Tá vendo, meus irmãos? Quantas vezes, aleluia, glória a Deus, nós rejeitamos o chamado do Senhor, né? Aqui Jeremias fala com o Senhor, né? Ele fala com o Senhor que ele ainda é um menino, né? Que ele não sabe falar, né, meus irmãos? E mais uma vez eu torno a falar para os irmãos que o Senhor não está procurando perfeição, o Senhor não está procurando aparência, o Senhor não está procurando pessoas que pregam bonito, canta bonito, não. O Senhor está procurando pessoas que servem a Ele com sinceridade, que servem a Ele com coração aberto, que serve a Ele, meus irmãos, de corpo, alma, espírito e verdade, né, meus irmãos? Você que se encontra do outro lado, que se sente pequenininho, que sente que é insuficiente, incapaz de pregar a palavra do Senhor, saibam de uma coisa, meus irmãos, quem toma direção das palavras que você vai falar é o Espírito Santo de Deus. Quem que toma direção do que você vai fazer aqui nessa terra para o Senhor é o Senhor que te ajuda, minha irmã. Receba a ajuda do Senhor nesta manhã na sua casa. Receba coragem, minha irmã. Abra a sua boca. Aleluia. Fala aquilo que o Senhor coloca nos seus lábios. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abre a tua boca, meu irmão, começa a fazer a obra do Senhor. Você que se sente vergonha, é tímido, aleluia. Pensa que não sabe falar, que como vai agradar o Senhor se não sabe nem falar. Mas saiba de uma coisa, minha irmã, a partir do momento que você está fazendo para o Senhor com amor, de coração aberto, Ele já está agradando. É o Senhor que te usa, é o Senhor que te levantou. Aleluia, glória a Deus. O Senhor não
te levantou para você ficar prostrado, o Senhor não te levantou para você ficar de braços cruzados, não. O Senhor te levantou para você pregar a palavra dele, para você confiar nele, confia nele, que ele vai te usar da forma que agrada a ele, é do jeito dele, é no tempo dele, é na hora dele. Aleluia, glória a Deus, não é do seu jeito, minha irmã, ele te usa como ele quer, minha irmã, não importa o que as pessoas dizem, não importa, minha irmã, o que as pessoas falam, não procure agradar o homem dessa terra, porque nem o Senhor Jesus agradou todo mundo. Procure agradar o Rei, procure agradar o Criador. Aleluia, glória a Deus, aleluia, porque é Ele que vai nos tirar dessa terra, é Ele que nos ajuda, aleluia, glória a Deus. E se nós, meus irmãos, se calar, se nós pensar, ficar preocupados com o que vão pensar de nós vamos perecer, aleluia, glória a Deus. E quando nós estiver diante do Senhor, aleluia, glória a Deus, e quando nós estiver diante do Rei, diante do Criador, e o Senhor perguntar quais foram as obras que você tem feito, o que você fez para mim, minha serva, e você estiver com as mãos vazias, você não vai entrar, você não vai poder entrar para o gozo eterno, aleluia, glória a Deus. Não adianta ter só fé, não adianta só ir para a igreja, é necessário ter obras, e sem fé, meus irmãos, nós não podemos agradar o Senhor. Sem obras, meus irmãos, é impossível agradar o Senhor. Nós temos que fazer a obra, assim como Jeremias fez, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Porém disse meu Senhor, não digas, eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quando te mandar falará. Tá vendo, meus irmãos? Não temas, aleluia, glória a Deus, não temas o homem, a mulher dessa terra, não temas, aleluia, não importa, não liga, minha irmã, o que os outros estão falando, continue clamando, continue pregando, continue fazendo a obra, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não se importe com seu próximo, minha irmã, se importe em agradar o Senhor, aleluia, glória a Deus, porque Ele está falando aqui, que aonde, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, porque a todos a quem eu te enviar, você irá, tá vendo, meus irmãos, aleluia, o Senhor nos levantou para nós obedecer, e aonde Ele mandar nós ir, nós temos que ir, aleluia, glória a Deus, e tudo aquilo que Ele mandar nós falar, nós temos que falar, aleluia, glória a Deus. Quantas pessoa se encontra com a sua boca calada, aleluias, a nossa boca, meus irmãos, não é para falar palavras em vãs, palavras, aleluia, mundanas. Nossa boca, meus irmãos, não é para cantar música mundana, a nossa boca é para exaltar e glorificar o nome do Senhor. A nossa boca, meus irmãos, é para falar aquilo que o Senhor quer que nós vamos falar, aleluia, glória a Deus, porque quando nós estamos falando, a semente está sendo lançada, enquanto nós abrimos a nossa boca, o Espírito Santo nos usa, enquanto nós abrimos a nossa boca, é o Espírito Santo que fala na terra, aleluia, glória a Deus, aleluia, maravilha, maravilha, porque o Senhor sabe, meus irmãos, aleluia, que Ele precisa que nós vamos obedecer à voz dEle, Ele precisa que nós vamos abrir a nossa boca para que Ele possa falar, para que a obra dEle possa se concluir, meus irmãos. Quantas pessoas têm se calado, quantas pessoas, meus irmãos, estão de braço cruzado na obra do Senhor, não quer mais falar, não quer mais orar, aleluia, glória a Deus, mas o Senhor nesta tarde, minha irmã, te dá força para você abrir a sua boca e falar, para você abrir a sua boca e voltar a clamar, porque o Senhor sente falta das suas orações.
O Senhor sente falta das vezes que você se consagrava. O Senhor sente falta das vezes que você louvava Ele. Ah, meu irmão, o Senhor se movimenta através das adoração. Quando nós estamos louvando o Senhor, Ele se agrada, Ele acha graça, Ele se inclina para nos ouvir. Oh, maravilha, 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 aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando nós estamos orando, quando nós estamos obedecendo, o Senhor vê graça em nós, o Senhor derrama o renovo, o Senhor joga por terra as barreiras, o Senhor joga por terra os levantes, o Senhor vai na frente derrubando as muralhas. Oh, maravilha, maravilha, aleluia, glória a Deus, aleluia. É o Senhor Deus que te usa, minha irmã, é o Senhor Deus que te usa, meu irmão, não se cale, não é tempo de calar, não é tempo de calar. Abre a sua boca, minha irmã, abre a sua boca, meu irmão, porque o Senhor fala contigo, o Senhor que fala na sua boca. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Não se cale, minha irmã. Não se cale, meu irmão, o Senhor tem pressa para te usar, o Senhor tem pressa para te usar, minha irmã, aleluia, glória a Deus, mas é necessário você abrir a sua boca, porque quando você se cala, muitas almas perecem, quando você se cala, é impossível o Senhor trabalhar, mas quando você abre a boca e começa a orar e começa a interceder, o Senhor começa a agir, as coisas no mundo espiritual começam a desgarrar, começa, aleluia, glória a Deus, começa a desfazer, começa a ser, aleluia, os mistérios do Senhor é desvendido, as coisas no mundo espiritual, meus irmãos, quando nós abrimos a nossa boca, nós envolvemos no mistério do Senhor, quando nós abrimos a nossa boca, meus irmãos, nós envolvemos na obra, na glória do Senhor, mas é necessário nós respeitar, é necessário nós obedecer, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, maravilha, Jesus, aleluia. E o Senhor diz assim: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Tá vendo, meus irmãos? O Senhor diz na palavra: não temas, aleluia, não temas o homem, não temas a mulher, aleluia, porque é Ele que nos livra, meus irmãos, aleluia. Ele te levantou, Ele te capacitou para você abrir a sua boca e começar a pregar a palavra do Senhor, e estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Tá vendo, minha irmã? Tá vendo, meu irmão? O Senhor está falando aqui, quando você abrir a sua boca, é Ele que vai colocar as palavras. Receba as palavras do Senhor na sua boca aí para você pregar, receba as palavras do Senhor, receba o toque das mãos do Senhor na sua boca para você pregar, receba o toque das mãos do Senhor na sua boca para você louvar, para você glorificar, exaltar este Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Tá vendo, meus irmãos? Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós começamos a orar e repreender as candeias, os planos de Satanás vai sendo desfeito, o Senhor começa a agir, o Senhor começa a derrubar as obras de Satanás, o Senhor começa a destruir os laços do adversário. Oh, glória a Deus, Ele começa a desfazer as obras de bruxaria, de macumbaria, toda oferenda de Satanás. Quando nós abrimos a nossa boca, o Senhor começa a jogar por terra, mas também quando nós abrimos a nossa boca para pregar a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, as almas se convertem, meus irmãos. Quando nós abrimos a nossa boca, nós estamos semeando a palavra, nós estamos semeando a semente. Se você chega o seu coração aberto, a semente, aleluia, glória a Deus, é a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando você abre a sua boca, minha irmã, para falar aquilo que o Senhor quer,
Você está ganhando almas para o Senhor, a semente germiniza no coração dessa pessoa, e daí a pessoa começa a ter desejo de servir o Senhor, ter desejo de largar as coisas deste mundo. Então é muito importante, minha irmã, a nossa boca ela é poderosa, aleluia, glória a Deus, aleluia, nossa boca ela é ungida, minha irmã, aleluia, glória a Deus, a sua boca, minha irmã, quando você abre a sua boca para repreender, para orar, os laços de Satanás é desfeito, mas quando você abre a sua boca para poder pregar a palavra do Senhor, é almas que se convertem para o reino, é você abrindo caminho para o Senhor trabalhar na vida das pessoas. Oh, maravilha, maravilha, maravilha. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo que é que vejo Jeremias, e eu disse, vejo uma vara de amendoeira, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Tá vendo, meus irmãos? E o Senhor diz para você nesta tarde, se ele te cumpriu, minha irmã, se ele te prometeu, ele vai cumprir, porque ele vele, eu velo sobre a minha palavra. O Senhor, meus irmãos, ele não é homem que mente, não. Aleluia, glória a Deus. Ele não é o homem que mente, tudo aquilo que ele nos fala, ele não acrescenta nem diminui, não, ele cumpre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E veio minha palavra do Senhor segunda vez dizendo que é que vês, e eu disse, vejo uma panela ferver, cuja face está para o lado do norte, e disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e eles virão, e cada um porá o seu trono diante das portas de Jerusalém, e contra os seus muros em redor e contra toda a cidade. Tá vendo, meus irmãos? Aleluia. E eu pronunciarei os meus juízos contra meu povo por causa de toda a sua maldade, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tá vendo, meus irmãos? O Senhor tá falando para nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória. O Senhor não tem se agradado da maldade dessa terra, aleluia, das pessoas, meus irmãos, servindo a outro Deus estranho, deuses feitos pelas mãos dos homens, e tem deixado o seu de lado, aleluia, glória a Deus. Qualquer coisa já é motivo de trocar o Senhor, qualquer coisa é motivo de aleluia, glória a Deus, de afastar do Senhor, de virar as costas para o Senhor, aleluia. Muitas pessoas querem o Senhor só com as bênçãos, quer as bênçãos, quer as vitórias, quer o livramento, quer a cura, mas não quer o Senhor, não quer servir o Senhor. Meus irmãos, o Senhor tem ciúme de nós, o Espírito Santo tem ciúme de nós, meus irmãos. Nós não podemos querer o Senhor só pela metade, não, porque Ele nos quer por inteiro. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele nos quer por inteiro. Não adianta nós ir para a igreja, não adianta nós mudar as nossas vestes, mas se em casa nós somos outra pessoa, se nós somos orgulhosos, se nós somos ignorantes, se nós falamos mal do nosso próximo, se nós julgamos o nosso próximo como se nós fosse santo, meus irmãos, aleluia, isso não é servir a Deus, isso não agrada o Senhor, porque na palavra diz, nem todos aqueles que disser Senhor, Senhor, será salvo. Não adianta, meus irmãos, é necessário consertar a nossa vida diante do Senhor. E aqui, meus irmãos, o último versículo 19, diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Tá vendo, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Pelejarão contra ti, minha irmã, pelejarão contra ti, meu irmão, mas não prevalecerão, porque nós temos um Senhor, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que entra nessa peleja, nos guarda e nos livra. Aleluia, glória a Deus. As mãos do Senhor está estendida sobre você, minha irmã. As mãos do Senhor está estendida sobre você, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia.
Aqui, meus irmãos, aleluia. Aqui, meus irmãos, em Jeremias 2, versículo, meus irmãos, 22, diz assim: por isso, ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor. Como diz, não estou contaminada, nem andei atrás de balins. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedaria ligeira, e eis que anda torcendo os seus caminhos. Tá vendo, meus irmãos? Não adianta nós esconder do Senhor, não adianta nós pensar que nós estamos escondendo do Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque Ele está falando aqui que a nossa iniquidade, tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor vê, meus irmãos, porque na palavra diz: esse Deus, Ele não dorme, Ele não cochila, meus irmãos. Então não adianta nós pensar que nós estamos escondendo do Senhor o que nós faz, o que nós fala, o que nós pensa. Vamos, meus irmãos, consertar a nossa vida com o Senhor. Vamos consertar nossa vida com o Senhor, meus irmãos, porque Ele confirma para nós mais uma vez, Ele confirmou, meus irmãos, que tudo que nós faz está sendo gravado, tudo que nós faz, meus irmãos, Ele está contemplando. Quando nós fazemos algo para Ele com má vontade, Ele está contemplando. Quando nós estamos servindo Ele, meus irmãos, mas não por amor, Ele está contemplando. Quando nós somos rebeldes, mentirosos, quando nós enganamos, falamos mal do próximo, quando nós, meus irmãos, se sentimos melhor do que o próximo, o Senhor já está contemplando. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando você não tem mais temor no seu coração pelo Senhor, o Senhor já está contemplando. Quantas das vezes, aleluia, glória a Deus, nós pensamos em afastar dos caminhos do Senhor. Aleluia, quantas pessoas não têm mais o temor pelo Senhor, meus irmãos. Quantas pessoas já não importa mais o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor pensa. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas faz tudo aquilo que dá vontade. Quantas pessoas, aleluia, glória a Deus, anda no pecado, já não tem mais temor, já não tem mais essência, já não tem nem mais o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Já começa a viver de qualquer maneira na presença do Senhor, já começa a se prostrar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E Satanás fica enganando essas pessoas, fazendo elas pensar, aleluia, glória a Deus, que no último dia vai ter o perdão, faz elas pensar que o Senhor perdoa, aleluia, glória a Deus. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos, no último dia não vai ter perdão, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não vai ter perdão no último dia, meus irmãos. O tempo de nós mudar a nossa vida é agora. Aleluia, glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor, meus irmãos, que nós percamos tudo, mas que nós não percamos a presença dEle. Não vamos viver assim mornos na presença do Senhor. Não vamos, meus irmãos, aleluia, querer fazer as coisas que não agradam o Senhor. Pense, meus irmãos, toda vez que nós for fazer algo, consulte ao Senhor, minha irmã. Pergunte ao Senhor se Ele está na direção, o que Ele acha disso. Não vai fazendo as coisas sem a aleluia, glória a Deus, sem a aprovação do Senhor, não. Aleluia, glória a Deus, porque muitos, meus irmãos, o amor de muitos já tem se esfriado, muitos já faz tudo o que quer, muitos, meus irmãos, não importa se o Senhor vai agradar ou não. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Muitos, meus irmãos, não tem mais a essência, não sente mais o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, meus irmãos, ele não fica em templo sujo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ter temor ao Senhor, meus irmãos. Vamos temer somente a Deus, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos temer somente o Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus, porque só Ele pode nos julgar, só Ele pode, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, tirar nós dessa terra. Só Ele, meus irmãos, pode nos levar com Ele quando Ele vier tirar a igreja dele dessa terra.
Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aleluia, Jesus, glória a Deus. Não vamos temer o homem, não vamos temer a mulher, aleluia. Não vamos ficar tímidos no canto, não, aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor agrada que nós vamos congregar com os irmãos na igreja, mas o Senhor agrada também que nós vemos deixar Ele usar. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar, minha irmã. Abra a sua boca, aleluia, glória a Deus. Não se preocupe, na palavra do Senhor diz, não se preocupe com o que você há de falar, porque o Espírito Santo de Deus e coloca palavras na sua boca, é Ele que faz, é Ele que opera, meus irmãos, porque de nós mesmos, nada nós poderemos fazer. Lá em João 15:5, o Senhor diz para nós dentro da palavra, que de nós mesmos nada poderemos fazer, porque quem faz é o Senhor, porque a obra é do Senhor, meus irmãos, aleluia. Não vamos ficar, meus irmãos, de braços cruzados, vamos trabalhar na obra do Senhor, vamos trabalhar na seara do Senhor, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros, poucos são as pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, poucos são as pessoas que querem fazer a obra do Senhor, muitos estão fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira, e o Senhor não tem se agradado disso, aleluia, glória a Deus. Você que tem vontade de sair pregando a palavra do Senhor, aleluia, mas você se sente, aleluia, que você é pequenininho, que você não consegue, aleluia, glória a Deus. Você que fica se importando com o que as pessoas vão dizer, meus irmãos, não se importe com o que as pessoas vão dizer, amém, meus irmãos, se importe com o que o Criador vai achar de você, a partir do momento que você sai fazendo a obra do Senhor, a partir do momento que você está disposto a fazer aquilo que o Senhor te mandar fazer, aleluia, aquilo que o Senhor confiou em você para fazer, Ele já está se agradando, meus irmãos, porque o Senhor, meus irmãos, Ele não está olhando ninguém, Ele não está escolhendo pessoas para Ele usar, não. A partir do momento que nós entregamos para o Senhor de verdade, que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, que nós estamos dando lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar, ele começa a trabalhar, porque o Senhor tem pressa para te usar, minha irmã, o Senhor tem pressa para te usar, meu irmão, levanta-te, tenha bom ânimo, não desanima não, minha irmã, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor tem pressa para te usar, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. O Senhor se agrada. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Tem muitas pessoas precisando da sua ajuda. Tem muitas pessoas precisando da sua oração, minha irmã. Não se cale, porque é através das suas orações que o Senhor vai salvar a sua família. É através das suas orações que o Senhor vai jogar por terra essa barreira, esse impedimento que está dentro da sua casa. É através das suas orações que o Senhor vai salvar seu esposo. É através de suas orações que o Senhor vai salvar a sua família, porque, meus irmãos, nós só alcançamos a bênção, aquilo que nós estamos querendo das mãos do Senhor, é na oração, é na obediência, é na sinceridade, porque, meus irmãos, o Senhor sabe tudo aquilo que nós queremos, sabe tudo que nós necessitamos, mas o Senhor também agrada quando nós dobramos nossos joelhos e começamos a clamar, que quando você clama, minha irmã, é você está demonstrando por isso que você confia, quando você clama, meu irmão, é porque você está demonstrando para o Senhor que você tem fé que Ele vai agir em seu favor. Quando você clama para o Senhor, quando você pede algo para o Senhor, quando você abre a sua boca, é porque você está confessando que só Ele pode fazer. É Ele que faz, é Ele que refaz, é Ele que desfaz. Tudo é Ele, meus irmãos, tudo é Ele. Toda a honra, toda a glória é dada a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, maravilha, Jesus, maravilhoso Deus, aleluia. Então, minhas irmãs, não se cale, não se turbe o vosso coração, não fique tímidos, minha irmã, porque Satanás quer que nós venhamos ficar calados mesmo. Satanás quer que nós venhamos nos calar, quer que nós venhamos fechar, selar os nossos lábios, mas ele foi derrotado, ele caiu por terra nesta manhã. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Ele quer que nós não venhamos fazer nada para o Senhor mesmo, não. Ele quer que nós fiquemos parados, sem orar, sem clamar, porque quando nós cala a nossa boca, quando nós para de fazer a obra do Senhor, ele começa a ter brecha para entrar dentro da nossa casa. Quando você se cala, minha irmã, você está dando o caminho para Satanás entrar na sua casa, destruir
sua família. Quando você se cala, meu irmão, você está dando oportunidade, você está dando brecha, você está dando legalidade para Satanás destruir sua família, destruir a sua vida espiritual. Então, vamos continuar clamando, porque Bartimeu, meus irmãos, ele era um homem cego, ele era um mendigo. Quem olhava para Bartimeu, meus irmãos, não dava nada para ele. Quem olhava para Bartimeu pensava que ele era um coitado, um miserável, um pobre, um sem futuro, um sem vida. Aleluia, glória a Deus. Mas Bartimeu, meus irmãos, ele clamou, ele abriu a boca dele, ele não enxergava, mas ele falava, ele tinha fé. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, minhas irmãs, aleluia, glória a Deus, ele não tinha nada, mas ele tinha fé. Não importa, não adianta nós ter tudo, mas se nós não tiver a fé, nada disso agrada o Senhor, porque sem a fé é impossível agradar o Senhor. E ali Bartimeu teve fé, ele ficou clamando: Jesus, Pai de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, Pai de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi falando, e foi clamando, a multidão empurrando ele, jogando ele pro chão, impedindo ele de alcançar o Senhor, impedindo ele de chegar até perto do Senhor, mas ele continuou clamando. Ele não deixou a multidão calar ele, não. Ele continuou clamando, aleluia, glória a Deus. E ali o Senhor escutou, aleluia, glória a Deus. E ali o Senhor escutou, meus irmãos. E ali o Senhor falou para ele, pela fé dele, ele recebeu o milagre dele. Já pensou, meus irmãos, se ele se calasse, se ele não buscasse, se ele ficasse com os lábios calados, né, meus irmãos, ele não tomaria posse da bênção dele, da cura dele, né? Se ele tivesse deixado a multidão calar ele, né? Se ele tivesse desistido, pensado, mas essa multidão tá muito grande, né? Vai ser impossível chegar perto do Senhor. Ele não tinha tomado posse da bênção dele. Então, minha irmã, a multidão pode estar grande, mas continua clamando, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A multidão pode estar grande, mas continua clamando o Senhor. Não se cale, minha irmã, não se cale, meu irmão, glória a Deus, porque maior é quem está conosco do que quem está com ele, né? Vamos continuar clamando, vamos fazer como Bartimeu fez. Ele clamou, clamou e o Senhor ouviu o clamor dele, glória a Deus, aleluia. E pela fé dele ele recebeu o milagre. Então nós temos que clamar e ter a fé junto, porque não adianta também nós só clamar e não ter a fé, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos ter fé, porque quando você tem fé, você está confessando que você confia no Senhor, que você sabe que Ele vai fazer por você. Quando você tem fé, você está confessando que o Senhor vai fazer no tempo dele, por mais que demore, mas Ele vai fazer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Isso é importante, nós ter fé, porque quando nós temos a nossa fé, a fé, meus irmãos, move montanha, né, meus irmãos? E a oração do justo pode ir muito em seus efeitos, né? Glória a Deus, aleluia. Então é importante nós orar, é importante nós confessar que somos dependentes desse Deus. E agora nós vamos orar, vamos falar para o Senhor, aleluia, glória a Deus. Vamos falar para ele, vamos confessar que nós dependemos dele, meus irmãos. Vamos levantar a nossa mão. Você que quiser dobrar seus joelhos, dobre. Você que quiser orar em pé mesmo, andando da sua casa, comece a ungir a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Clama o Senhor, aleluia, porque ele fala também na palavra, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas novas e firmes. Tá vendo, meus irmãos? O Senhor diz para nós, clama a ele. Tá vendo? E quando nós clamamos, ele está falando que ele responde, meus irmãos, né? Porque o Senhor sagrado, quando nós dobramos o nosso joelho para falar com ele, porque ele espera, meu irmão, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que o Senhor espera o momento que você dobra o seu joelho para buscar a presença dele, que você dobra seu joelho para confessar que depende dele, né? O Senhor se agrada quando nós dobramos o nosso joelho e fala com ele, eu dependo do Senhor, meu Pai, eu não sei viver sem o Senhor, aleluia, glória a Deus, eu confesso que o Senhor é o salvador da minha alma, eu confesso que só o Senhor pode fazer por mim aquilo que eu não posso fazer, o Senhor se agrada, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Então não se cale, não deixe Satanás te calar, porque se você se calar, se você deixar a multidão de Satanás te calar, Satanás vai te vencer na sua casa, Satanás vai destruir a sua família, Satanás vai roubar a sua coroa. E o Senhor diz para nós dentro da palavra também, para nós não deixar Satanás roubar a nossa coroa, né? Guarde o que tem, o Senhor pede para nós guardar o que nós temos, né? Que é a nossa coroa, a nossa salvação, né? Que Satanás ele é um ladrão de bênção, meus irmãos. E agora vamos estar entrando em oração, vamos pedir o Senhor graça, vamos pedir o Senhor força, porque Ele vai nos dar força nesta tarde. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor.
Glória, começa dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Neste momento de oração, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Neste momento de oração, meu Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Neste momento, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós te pedimos perdão, Senhor, por tudo que nós fazemos. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes nós pecamos no falar, nós pecamos no pensar, nós pecamos, aleluia, glória a Deus, nos perdoa. Meu Deus, nós pecamos até não ter intenção de pecar, porque nós somos falhos, nós somos carne, meu Pai. Meu Deus, nós pedimos o teu perdão, nós confessamos que somos pecadores, mas nós confessamos que estamos arrependidos. Oh, meu Pai maravilhoso, venha tomar direção, meu Pai, dessa oração, vem tomar direção deste dia. Meu Deus, eu confesso, eu sou dependente do Senhor, eu confesso, meu Senhor, que nós precisamos do Senhor. Meu Deus, eu confesso, eu não sei viver sem o Senhor. Eu não sei viver sem o Senhor, meu Pai. Eu preciso te sentir quando eu amanheço. Eu preciso te sentir quando eu levanto da minha cama. Eu preciso te sentir durante a tarde. Eu preciso te sentir durante a noite. Meu Deus, é maravilhoso sentir a tua presença. Meu Deus, não que nós percamos tudo, mas que nós não vamos perder a essência. Que nós percamos tudo, mas que nós não vamos perder a fé. Que nós percamos tudo, mas nós não vamos perder, aleluia, glória a Deus, o temor a Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, nós vamos Te pedir, meu Pai, direção. Venha nos ajudar, venha tomar direção, venha nos visitar nesta tarde. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida nas mãos do Senhor. Eu apresento a minha família nas mãos do Senhor. Eu coloco meus filhos nas mãos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento, meu Pai, a família desta irmã nas tuas mãos. Visita o lar desta irmã, visita o lar deste irmão. Meu Deus, olha aí esta pessoa de joelho, buscando a presença do Senhor, derramando lágrimas na presença do Senhor. Meu Deus, venha contemplar. Meu Deus, eu não sei o que cada pessoa está precisando. Eu não sei, meu Pai, qual é o milagre que esta pessoa está precisando, mas eu te peço nesta tarde, faz um milagre, meu Pai, faz um milagre na vida desta irmã, faz um milagre na vida deste homem. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando agora, meu Pai, na vida desta pessoa, meu Pai, que se encontra desanimada, esta pessoa, meu Pai, que Satanás tem colocado na mente dela, que não adianta ela orar, que o Senhor não vai fazer, que não adianta ela orar, que o Senhor não vai curar, que não adianta ela orar, que as portas não vai se abrir. Queima ele, Jesus, queima esse espírito maligno que tem soprado no ouvido desta mulher, queima esse espírito maligno que tem soprado no ouvido deste homem, fazer esta mulher querendo calar esta mulher, porque ele sabe que quando ela abre a boca dela para clamar, ele não tem poder para entrar na casa dela. Ele sabe que quando este homem abre a boca para clamar, Satanás não tem poder para entrar no casamento dele, Satanás não tem poder para tocar na família dela, mas em nome de Jesus, Satanás cai por terra agora. Satanás sabe que quando essa mulher abre a boca para orar, o Senhor começa a trabalhar. O Satanás sabe que quando este irmão começa a clamar, começa a adorar, começa a orar, o Satanás sabe que quando ele abre a boca dela, ele não tem poder. O Senhor começa a trabalhar, o mistério do Senhor começa a trabalhar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Satanás sabe que quando ela abre a boca, ele cai por terra. Quando ela abre a boca, o Senhor cura. Quando ela abre a boca, as obras de macumbaria desfeita. O Senhor, Satanás sabe, meu Pai, que quando esta mulher dobra seu joelho, Satanás cai por terra. Satanás sabe que quando este irmão abre a boca para orar, ele cai por terra, demônios caem por terra, espírito da morte cai por terra, as enfermidades é curada. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso ele quer calar ela, ele quer desanimar ela, porque ele sabe que quando ela abre a boca, o Senhor responde com fogo. Quando ela abre a boca, o Senhor
para ouvir. O Senhor inclina teus ouvidos para ouvir ela clamar. Oh, maravilha, o Senhor se alegra. Aleluia. Mas joga por terra esse espírito agora. Queima ele, Jesus, queima ele. Queima ele, queima ele, queima ele. Jesus, vai queimando agora. Vai queimando agora. Queima, 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 queima agora. Queima, queima. Manda fogo, Senhor, esse espírito maligno. Joga fogo, joga por terra esse espírito do desânimo. Meu Deus, olha esta pessoa. Não tem orado, meu Pai. Não tem jejuado. Não tem lido a Bíblia. Se encontra fraco, desanimado, pensando em parar, pensando em desistir. Mas em nome de Jesus eu profetizo bom ânimo na sua vida. Receba força, minha irmã. Receba força, meu irmão. Senhor Jesus te dá força nesta tarde. Senhor Jesus te dá força nesta tarde, meu irmão. Você não vai parar. Você não vai parar de clamar, porque sua família precisa das suas orações. Através das suas orações, o Senhor vai salvar a sua família. Através das suas orações, o Senhor guarda a sua família. O Senhor dá um livramento. O Senhor abre as portas. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Vai jogando por terra as barreiras, joga por terra os impedimentos, joga por terra, meu Pai, essa muralha que Satanás colocou diante dessa mulher, diante deste homem. Tudo que ele vai fazer dá errado. Essa porta aberta que este homem está procurando há mais de meses e ele não abre, não consegue uma porta de emprego. Joga por terra esse demônio, tranca a rua, queima ele, Jesus, queima ele, queima ele, Jesus, queima ele, queima, Jesus, queima agora. Meu Deus, olha aí este homem, meu Pai, este homem tem muita vontade de largar os vícios, este homem tem muita vontade de largar as drogas, mas ele não tem tido força. Meu Deus, ele fica um dia, 2 dias, 3 dias sem beber, mas daqui a pouco tá bebendo, fica de 1 dia, 2 dias sem fumar, daqui a pouco tá fumando. Queima esse espírito do Zé Pilintra, queima, Jesus, queima agora, queima, 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 queima agora. Esse demônio da quebradeira, este homem sai pra rua pra beber. Meu Deus, esse demônio faz ele chegar dentro da sua casa, quebrando tudo, batendo na esposa, batendo nos filhos. Mas em nome de Jesus, meu Deus, te repreende agora. Meu Jesus, te queima agora. Sai dessa casa, sai dessa família, sai desse casamento, sai da mente deste homem, Satanás. Pega a sua bagagem e vai embora. Queima ele, Jesus, queima ele. Vai queimando agora, Senhor. Meu Deus, olha aí esse laço de morte, meu Pai. Satanás armou, meu Pai, fez um laço ali, meu Pai, para destruir a vida desse homem no acidente. Meu Deus, olha aí esse espírito maligno escondido no motor deste carro. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele falou ainda que desse final de semana ele não passa, mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, o Deus que deu seu único filho para morrer naquela cruz por mim, por nós, aleluia, chegou primeiro nesta tarde. O meu Jesus chegou primeiro nesta tarde e fechou a porta da sepultura. Não vai ter luto na sua família, minha irmã, não vai ter luto na sua família, meu irmão. Vai ter vida, vai ter salvação em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia, 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 glória, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, olha aí, meu Pai, esta mulher, meu Pai, que está orando, está intercedendo pelo seu filho está no crack. Glória a Deus, aleluia, já vendeu tudo que tinha, aleluia, glória a Deus, nem para em casa mais, sai de casa, fica 5, 6 dias, meses fora de casa, e esta mulher tem derramado lágrimas, aleluia, 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 oh maravilha, Jesus, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, venha contemplar agora, eu tenho certeza que o Senhor já está contemplando, eu tenho certeza que o Senhor já está agindo, porque o Senhor, meu Deus, aleluia, o Senhor não é covarde. O Senhor não aguenta ver um coração quebrantado. O Senhor não aguenta ver um servo do Senhor derramando lágrimas na tua presença. Quando o servo do Senhor dobra seu joelho e começa a pedir socorro, e começa a clamar, e começa a pedir ajuda, o Senhor começa a mover, o Senhor começa a trabalhar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. O Senhor começa a agir.
aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor vai entrando agora, entra na vida desse jovem agora, meu Deus, vai libertando ele, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Levanta este jovem, meu Pai, como pregador da tua palavra, levanta este jovem, esta jovem, como pregador da tua palavra, porque o Senhor Deus faz desta maneira. O Senhor pega aqueles que ninguém deu nada para ele e levanta e faz um vaso novo, aleluia, e coloca em cima do altar para pregar a palavra, porque o Senhor tem feito isso. O Senhor tem levantado mulheres e homens para pregar a tua palavra. Levanta ele também, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu oro pelas criancinhas, meu Deus, tem de misericórdia. Essa criancinha, meu Pai, olha aí este homem, meu Pai, usado por Satanás. Este homem tem desejos sexuais por criança. Meu Deus, tem um demônio na minha vida deste homem. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, porque eu só sei pedir, eu só posso pedir, porque quem faz é meu Senhor, quem opera é meu Senhor, eu te peço, joga por terra esse demônio agora, esse demônio que tem usado da vida deste homem para estrupar as crianças, meu Deus, em nome de Jesus, que ele perca as forças dele, aonde ele estiver, sai daí, sai dessa vida agora, sai da vida deste homem, meu Jesus, te queima agora, queima ele, Jesus, queima ele, olha aí, meu Senhor, ele tem vigiado essa criança brincar na rua, meu Deus, em nome de Jesus, guarda nossas crianças, Satanás tem tentado tirar a pureza da nossa criança, Satanás tem furioso com as nossas crianças, mas o meu Deus tem guardado, aleluia, glória a Deus, aleluia, queima, Jesus, esse espírito maligno que faz este homem ter desejo por criança, meu Deus, em nome de Jesus, que esse homem receba libertação, meu Deus, cuida das nossas crianças, cuida dos nossos filhos, cuida dos filhos desta irmã, cuida dos filhos deste irmão, cuida dos adolescentes, cuida, meu Pai, dos adolescentes, olha aí, meu Pai, esse jovem, meu Pai, aleluia, glória a Deus, meu Pai, vai libertando do homossexualismo, vai repreender esse espírito da pombagira menina, que tem usado da vida deste jovem, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele tem sentido desejo por outros homens, mas o meu Deus te liberta agora, o meu Deus te queima agora, sai daí, pombagira menina, sai, pombagira, sete, saia, vai queimando agora, Jesus, queima, manda fogo, Jesus, manda fogo, fogo para queimar demônio, fogo para queimar demônio, queima, Jesus, queima agora, queima, Jesus, vai queimando, Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu oro pelos enfermos, meu Deus, olha aí quanto sofrimento, esta pessoa nesse leito de enfermidade, esta pessoa, meu Pai, olha aí, meu Pai, quanta dor essa pessoa tem sentido, este homem com o coração inchado, meu Deus, olha aí, ele tá para sentir, ele tá, meu Pai, para acontecer, meu Pai, qualquer momento, um AVC, um infarto, meu Deus, dá um livramento nesta tarde, essa pessoa levantou, meu Pai, com muito enjoo, dor de cabeça, pressão alta, meu Deus, em nome de Jesus, canseira, falta de ar, venha curar agora, cura, Senhor, cura, meu Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos, aleluia, glória a Deus, aleluia, os médicos daqui da terra, aleluia, glória a Deus, eles decretam algo, mas o meu Jesus decreta outro, porque quem dá a última palavra é o Senhor, não é o homem dessa terra, não é a mulher dessa terra, quem dá a última palavra é o Senhor, meu Deus, vai curando mesmo, quem é surdo possa ouvir, quem é mudo possa falar, aleluia, glória a Deus, vai curando agora, cura essa pessoa que não pode andar, vai curando agora, toca nos nervos, meu Pai, essa pessoa que nasceu, essa deficiência, meu Pai, já nasceu deficiente, os seus nervos estão tortos, aleluia, glória dessa criancinha, que fica na cadeira de roda, meu Pai, oh meu Deus, tem misericórdia dessa criança, meu Deus, cura, Senhor, a mãe dessa criança tem fé, meu Pai, aleluia, glória a Deus, ela tem
fé que um dia essa criança será curada. Meu Deus, eu te peço nesta tarde, cura as criancinhas, cura os enfermos, cura os doentes, cura os acamados. Meu Deus, olha aí quanta dor, meu Pai, que essa criança sente. Aleluia, só consegue dormir se tomar remédios. Meu Deus, em nome de Jesus, venha curar. Cura, Senhor, cura, meu Pai. Eu oro pelos presidiários, eu oro para os desviados. Traz de volta as ovelhas perdidas, traz de volta, meu Pai, os que afastam dos teus caminhos. Traz de volta aqueles que estão sem força para voltar para a tua presença. Meu Deus, o Senhor é Deus que renova nossa força nesta tarde. Receba a força, meu irmão. Receba a cura na sua vida. Receba a cura na sua casa. Receba a cura nos seus ossos. Receba a cura no seu sangue. Receba a cura nos seus seios. Receba a cura no seu útero. Receba a cura. Receba a cura. Receba, porque quem faz é o Senhor. Eu não faço nada, eu não sou nada, eu sou pequenininha, eu sou verme diante do Senhor, mas quem faz é o Senhor, quem opera é o Senhor, quem cura é o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Receba a força, meu irmão, para você falar. Não cale-se, aleluia. Abre a sua boca e clama a Ele, busca Ele, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Abre a sua boca, clama a Ele, busca Ele. Não é tempo de nós ficar calado, não é tempo de nós se calar diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É tempo de nós abrir a nossa boca. Abre a tua boca, minha irmã. Abre a tua boca, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Não vamos fugir do chamado do Senhor. Vamos aceitar esse chamado. Vamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós vamos fazer. Amém, meus irmãos? Fique com a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Jesus é contigo, minha irmã. Esse problema que você tem enfrentado para o Senhor não é nada. Amém, meus irmãos? Só basta nós crer e confiar. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.